obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, Sr. Ministro, senhores deputados. Eu, antes de começar, Sr. Ministro, queria chamar-lhe a atenção para a primeira fila da bancada do PS. Eu creio que isso é um bom sinal das probabilidades da sua sobrevivência política. Mas há, de facto, uma coisa que é essencial, é que os professores que faltam nas escolas fazem, de facto, falta. Aquela primeira fila faz cada vez menos falta ao país. E, portanto, espero que tenha isso em boa conta. Depois queria dizer que o Sr. Ministro fez o número de criticar o Bloco de Esquerda por falar muito dos professores e de não falar nos alunos. Pois o Sr. Ministro fez exatamente a mesma coisa. O seu discurso não falou uma vez da família, não falou uma vez dos alunos. E, portanto, vou fazer-lhe esse reparo e vou trazê-lo também para o campo daquilo que são os interesses fundamentais do sistema da educação, que é, de facto, os alunos e os professores. E dizer também que deve estar muito grato a outros colegas de governo que têm estado na atualidade nos últimos tempos, porque têm desviado as atenções daquilo que é a incompetência absoluta do seu Ministério. E vou-lhe dar um primeiro exemplo que me parece muito relevante. Entre 16 e 26 de maio decorreram, como o Sr. Ministro sabe, as provas de aferição do 8º ano das tecnologias de informação e de comunicação. Provas digitais. O Sr. Ministro saberá seguramente quais foram os resultados de concretização dessas provas, mas eu vou recordar-lhe. 49% dos alunos não concluíram de todo a prova da aferição. 24% dos que concluíram, dos 51% dos que concluíram, precisaram de tempo extra. E esse tempo extra, senhores deputados, foi entre meia hora e uma manhã para concluir essas provas. E, portanto, apenas 49%, aliás, 51% concluíram, mas 24% precisaram de mais tempo, podem ter ido até uma manhã para concluir. E isto aconteceu porquê, Sr. Ministro? Aconteceu porque o seu Ministério é incompetente. Não é um problema das provas digitais em si mesmas. Nós fazemos provas digitais, nomeadamente nos instrumentos de avaliação internacional. É mesmo um problema do seu Ministério, que só fez o processo concursal com atraso, que só comunicou às escolas com 72 horas de antecedência, com um fim de semana pelo meio, que não soube precaver as questões dos problemas técnicos, das passwords e tudo isso. E é por isso, Sr. Ministro, que falando das famílias e dos alunos, cada vez mais famílias e cada vez mais alunos procuram o ensino privado porque não encontram no ensino público a qualidade que desejavam. Isso é evidente no ensino secundário. Porquê? Porque é determinante depois para o acesso à universidade e, portanto, temos mais 3 pontos percentuais de frequência do ensino privado em 2021 por contraposição a 2020, mas também é verdade no ensino básico, onde as diferenças, por exemplo, nos municípios de Lisboa, da Grande Lisboa ou na região norte, demonstram uma descida da frequência no ensino público e um aumento muito significativo da frequência do ensino privado. E, portanto, Sr. Ministro, eu diria que a sua sorte tem sido, de facto, a extrema incompetência e a atividade mediática em que estão envolvidos outros pares seus do Governo. Porque senão o senhor já teria tido que explicar, e eu peço que faça agora essa explicação, o que é que aconteceu, por exemplo, com as provas digitais de aferição de tecnologias de informação e de comunicação do 8º ano. E queria fazer também uma última pergunta que também seria importante esclarecer aos portugueses, porque já tivemos o ex-ministro Brandão Rodrigues a assumir esse valor aqui há uns tempos. É o custo por aluno no sistema de ensino público. O ex-ministro Brandão Rodrigues disse-nos que eram 6.200 euros na altura. Quanto custa hoje, Sr. Ministro, um aluno no ensino público? É que o senhor, o seu governo e o Bloco de Esquerda que hoje aqui trazem, vou concluir, Sr. Presidente, trazem aqui este tema, não tiveram nenhum pejo em acabar com uma solução que servia os alunos, que servia às famílias e que os senhores decidiram destruir. São as parcerias na educação com privados. E, portanto, eu queria ouvi-lo sobre isso. Muito obrigado. Queria dizer ao Sr. Deputado Rui Rocha que, quando estava a intervir, eu às vezes não estava a olhar para si, porque estava aqui a olhar para o monitor para ver se aparecia em cima aquela coisa que às vezes aparece, que é conteúdo patrocinado. Porque o Sr. Deputado não escondeu ao que vem. A sua preocupação com a escola pública é nula. É nula. É alimentar o discurso
é alimentar o discurso que a escola pública é catastrófica, é alimentar a inverdade, para não lhe chamar outra coisa, de que está a haver uma grande fuga no ensino secundário para o ensino privado. Sabe qual é a percentagem de alunos dos cursos científico-humanísticos no privado, no ensino secundário? Sabe? Não sabe. 5,9%. É esta a grande fuga da escola pública para o ensino privado. E sabe porque é que não fogem? Não fogem porque os portugueses sabem que a escola pública forma bem. Os portugueses não vão atrás dos seus chavões, como acabou por aqui dizer, que a escola pública não forma. E, portanto, ainda bem que disse ao que vinha, ainda bem que assumiu, ainda bem que a sua agenda não tem nada a ver com a qualidade da escola pública, tem a ver apenas com a sua eterna agenda do cheque-ensino, do desvio de fundos públicos para as instituições privadas. Senhor deputado fez uma pergunta específica sobre as provas de aferição digitais. Senhor deputado, tendo em conta que foi uma intervenção eminentemente publicitária, neste caso concreto fez o que às vezes faz na publicidade, que é não citar a fonte dos seus dados. E a fonte dos seus dados foi o relatório da Associação Nacional de Professores de Informática, a Associação Nacional de Professores de Informática faz parte do Conselho Científico do IAV, que é o seu primeiro interlocutor e onde estas interlocuções acontecem. Ora, acontece que esta associação pôs cá fora um relatório, com base numas sondagens que fez, que, por acaso, não tem adesão à realidade. Então, eu vou-lhe dizer o que aconteceu. Não, nos primeiros 2 dias, houve de facto alguns problemas técnicos, mas por isso o calendário das provas foi previsto para decorrer ao longo de vários dias, porque nós fizemos pela primeira vez uma transição em massa para um modelo novo de provas. Alguém esperava, quando nós temos provas em papel há 20 anos e todos os anos há pequenos problemas que surgem, mesmo com provas em papel, com envelopes que são errados, com coisas que acontecem e vão sendo resolvidas, que numa transição desta natureza, que ao contrário do que diz a senhora deputada da Iniciativa Liberal, Carla Castro, foi precedida de pilotagem, foi precedida de reuniões de trabalho a partir de 2021 com as escolas. Alguém esperava que o primeiro dia fosse o dia em que tudo corre bem. Mas os resultados não têm nada a ver com a sua descrição, cuja fonte não citou. Nós tivemos realizadas 85.000 provas de tecnologias de informação e comunicação. Nestas provas houve respostas válidas em 1.157.913 itens. Isto quer dizer que, em média, os alunos não responderam a 1,3 itens em 15. Isto é igualzinho ao que acontece em provas em papel. A taxa de não resposta é igualzinha às provas em papel. Mas os itens que geralmente geram menos resposta são os chamados itens de construção, em que é preciso escrever, é preciso introduzir mais conteúdo. O número de alunos que respondeu aos itens de construção é normal, quando comparado com outras provas. Responderam aos itens com construção cerca de 84.500 alunos. Em termos de tempo, deixe também dizer que 63% dos alunos realizaram a prova em menos tempo do que o tempo necessário para a sua conclusão. E só foi atribuído tempo suplementar a 9% dos alunos. Portanto, Sr. Deputado, eu acho que a única fonte de informação era aquela que tinha, era aquela que estava disponível, estava errada e eu vim cá exatamente para o esclarecer.